Em Casa de Payne. A família Payne sempre lidou com o caos com risos e lições sinceras. Mas quando as câmeras paravam de gravar suas vidas reais, eram bem menos afetuosas. Um deles reconstruiu toda a sua vida através de cirurgias plásticas. Outro faleceu. Discretamente e surpreendentemente, um ator coadjuvante pouco conhecido ascendeu ao estrelato em Hollywood. O que os transformou de forma tão drástica em 19 anos. Junte-se a nós, enquanto exploramos as histórias por trás dos bastidores e celebramos seu legado. Levan Davis ou Curtis Payne. Levan Davis nasceu em 21 de outubro de 1966, em Atlanta, Geórgia. Aos 40 anos, interpretou Curtis Payne, um ex-chefe dos bombeiros viúvo e teimoso em Casa de Payne, 2006. Esse papel de pai patriarcal e insistente marcou uma virada em sua carreira. Apesar das risadas na tela, a vida pessoal de Davis foi marcada por anos de isolamento. Ele nunca se casou, e quanto mais trabalhava, mais sufocante se tornava a solidão. Fora das câmeras, ele comia sozinho, caminhava sozinho e voltava para uma casa vazia após dias de filmagens que se estendiam noite adentro. A pressão era agravada pelas críticas de que ele não era nada sem Tyler Perry, um rótulo do qual ele se envergonhava tanto que quase desistiu após a 8ª temporada. O desgaste emocional só piorou com o passar dos anos. Enquanto seus colegas de elenco celebravam a família e conquistas importantes, Davis enfrentava a dolorosa realidade de que a fama lhe havia roubado a chance de um relacionamento duradouro. Ele admitiu, em particular, que acordar sem uma parceira por 20 anos era como uma ferida que nunca cicatrizava. Mesmo durante momentos de grande sucesso na carreira, como ganhar um prêmio NAACP Image Award, ele lutava contra o medo de ser valorizado apenas por um personagem e de ser descartado quando a série terminasse. Levan Davis tem agora 59 anos e continua a filmar a nova temporada de Casa de Payne. Ao mesmo tempo que levava uma vida extremamente reservada e solitária, sua fortuna, estimada em 8 milhões de dólares, reflete 2 décadas de trabalho quase inteiramente ligadas ao Tyler Perry Studios, uma carreira que o tornou famoso, mas o deixou profundamente solitário. Cassie Davis se transforma em Ella Payne. Cassie Davis nasceu em 31 de julho de 1964 em Holly Springs, Mississippi. Aos 40 anos, interpretou Ella Payne, a mulher calma e devota, que é o pilar da caótica família. Payne, em 2006. Sua presença constante se tornou a base para o ressurgimento de sua carreira, mas por trás da gentileza e do calor de Ella, esconde-se uma mulher que passou décadas ansiando por um amor estável. Cassie reencontrou Gary Patton em 2007. Mas o relacionamento de 10 anos foi marcado pela espera, pela distância e pelo medo de que o trabalho o afastasse novamente. Ela frequentemente falava do desgaste emocional de ver amigas se casando enquanto enfrentava a incerteza ano após ano, descrevendo isso como uma dor silenciosa que ninguém via. Quando Casa de Payne. No final de 2012, a perda do emprego, somada ao estresse emocional, a levou a um estado próximo à depressão, enquanto se perguntava se Hollywood teria um lugar para ela além daquela personagem. Seus problemas se agravaram quando foi diagnosticada com paralisia de Bell em março de 2020. O início repentino da paralisia a chocou justamente quando ela tentava se firmar em uma indústria competitiva. Inicialmente, ela escondeu sua condição, temendo que os diretores de elenco vissem seu rosto como um obstáculo. Mesmo continuando a aparecer nos filmes da Madea de Tyler Perry, cada dia é uma batalha para ela contra a dor, o medo e a pressão para agir como se nada tivesse mudado. Em 2025, Cassie Davis, de 59 anos, ainda está trabalhando na nova sequência de Casa de Payne. Viveu tranquilamente com o marido após se casarem em 2017. Sua fortuna, estimada em 6 milhões de dólares, vem de décadas de dedicação aos produtos de Tyler Perry. Em troca de anos de dificuldades emocionais,
felicidade tardia e uma batalha contra problemas de saúde que ela ainda enfrenta diariamente. Alan Payne contra C.J. Payne. Alan Payne nasceu em 7 de julho de 1963, no Harlem, Nova York. Aos 43 anos interpretou C.J. Payne, um bombeiro dedicado e pai solteiro exausto. Em Casa de Payne, 2006. Ele foi quem protagonizou as histórias mais emocionantes da família e se tornou o ponto alto da sua carreira tardia. Mas, por trás das câmeras, a vida de Payne estava desmoronando de maneiras que ele nunca revelou publicamente. Seu casamento secreto com Melissa Ford, que começou em 2001, deteriorou-se em meio a alegações de infidelidade, terminando em um doloroso divórcio em 2015, mergulhando em uma longa e silenciosa depressão. Essa tensão colidiu com uma luta anterior, seu alcoolismo pós-filme Nova Cidade de Jack 1991. Quando se aposentou abruptamente em 2012 por exaustão, não foi apenas exaustão, foi a queda de um homem cuja vida pessoal desmoronou mais rápido do que sua carreira conseguia suportar. A tempestade emocional piorou quando ele foi diagnosticado com câncer de próstata em 2018. Ele escondeu isso até mesmo de colegas próximos. O segredo se tornou um fardo pessoal ao filmar a sequência. Anos depois, ele atuou apesar da dor física das noites sem dormir e do terror de uma doença que não conseguia mais controlar. De acordo com o conteúdo original do texto fornecido, Alan Payne faleceu em 2024 aos 61 anos devido a complicações de um câncer de próstata, conforme confirmado por sua família. Ele deixou uma filha e uma fortuna estimada em US 10 milhões acumulada ao longo de décadas de carreira como ator e uma longa associação com Casa de Payne. Demetria McKinney, como Janine Payne. Demetria McKinney nasceu em 27 de agosto de 1979, em Albuquerque, Novo México. Aos 27 anos, interpretou Janine Payne, uma esposa problemática que luta contra o vício antes de reconstruir sua vida. Em Casa de Payne, em 2006, sua atuação ao longo de 200 episódios criou a jornada de redenção mais forte da série. Mas a vida real de McKinney carregava cicatrizes mais profundas do que a história de Janine. Ela se tornou uma mãe solteira, sem teto aos 17 anos, criando seu filho Cairo sem apoio financeiro ou qualquer tipo de rede de segurança, uma realidade que a marcou profundamente. Seu relacionamento de 10 anos, marcado por idas e vindas com Roger M. Bob, um alto executivo da Tyler Perry Studios, foi repleto de ciúmes, desequilíbrio profissional e constante turbulência emocional. O noivado deles em 2016 terminou abruptamente, deixando-a devastada e questionando seu próprio valor. Seu relacionamento subsequente com o produtor Eric Nilante Phillips também desmoronou em 2022, reforçando sua crença de que o casamento foi minha ferida mais profunda. As pressões de sua carreira agravaram sua dor pessoal, depois de ser demitida de O Show do Ricky Smiley. Devido a desentendimentos sobre o roteiro, ela sofreu de ansiedade severa, o que afetou suas audições e apresentações ao vivo. Em 2025, Demetria McKinney tem 46 anos, é solteira e continua trabalhando na televisão e na música enquanto cria seu filho. Seu patrimônio líquido, estimado em 2,5 milhões, reflete anos de recuperação após ter vivido em situação de sem-teto, sofrido uma desilusão amorosa, enfrentado dificuldades na carreira e incorporado traumas da vida real. A personagem que a tornou famosa, Keshia Knight Pulliam, como Miranda Lucas Payne. Keshia Knight Pulliam nasceu em 9 de abril de 1979 em Newark, Nova Jersey. Aos 27 anos, ela interpreta Miranda Lucas Payne, uma contadora ambiciosa cuja língua afiada, disputas por dinheiro e discussões acaloradas com Calvin servem como combustível emocional para a personagem. Casa de Payne, 2006.
Mas a mulher real por trás de Miranda carrega feridas mais profundas do que a dor retratada no roteiro. Pulliam casou-se com o jogador da NFL Ed Hartwell em 2016. O roteiro original diz 2007, mas na verdade é 2016, acreditando ter finalmente encontrado estabilidade apenas para enfrentar um divórcio surpresa, enquanto estava grávida de sua filha Ella. Ela descreve o choque de ser abandonada durante a gravidez como algo que destruiu toda a minha vida e como resultado teve que reconstruir sua confiança do zero. Mesmo anos depois, seu casamento com Brad James em 2021 ainda carrega tensões do passado. Infidelidade, batalhas pela custódia e o medo de que a história se repita. O nascimento de um filho em 2024 traz alegria, mas também reacende memórias da solidão que ela sofreu durante sua primeira gravidez. Sua carreira também sofreu. O show do Cosby Hollywood se recusou a vê-la como algo além de Rudy, aprisionando-a na imagem da garotinha que a América um dia amou. Quando o escândalo de Cosby estourou em 2015, todo o seu legado foi arrastado para uma controvérsia da qual ela não fez parte. Em 2025, Keshia Knight Pulliam tem 46 anos. Cria 2 filhos e continua a desenvolver sua carreira de atriz além de conduzir sua vida pessoal com uma abordagem mais tranquila e cautelosa. Sua fortuna, estimada em 4 milhões de dólares, é fruto de décadas de perseverança enfrentando o divórcio, julgamentos públicos, estereótipos e o peso emocional de carregar um legado da infância que ao mesmo tempo a sustenta e a assombra. Lance Gross como Calvin Payne. Lance Gross nasceu em 8 de julho de 1981 em Oakland, Califórnia. Aos 25 anos, ele interpreta Calvin Payne, o filho impulsivo e paquerador que oscila entre a responsabilidade e escolhas imprudentes na vida. Casa de Payne, 2006. Fora dos sets de filmagem, Gross enfrentou seus próprios conflitos emocionais. Seu relacionamento com Eva Marsille, creditada originalmente como Ava. Marsille começou com o glamour dos tapetes vermelhos, mas logo desmoronou sob o peso do ciúme das agendas de filmagem exigentes e das discussões cada vez mais acaloradas, até o fim do noivado em 2010. O término o afetou profundamente, quando se casou com Rebecca Jefferson em 2015 e se tornou pai. Ele lutou para conciliar as filmagens noturnas, as viagens pelo país e o medo de que passar muito tempo longe de casa prejudicasse sua família, assim como as pressões da carreira haviam prejudicado seu noivado com Eva. Sua trajetória profissional foi igualmente dolorosa. Após se formar na Universidade Howard, Gross fez testes para importantes papéis dramáticos, mas foi repetidamente rejeitado por motivos como muito jovem, muito certinho ou muito sitcom. Durante anos, Hollywood o viu como o filho brincalhão de Casa de Payne. Ele não era um protagonista capaz de assumir papéis mais sombrios e complexos. Em certo momento, após falhar em 3 audições importantes seguidas, considerou seriamente abandonar a profissão. Em 2025, Lance Gross tem 44 anos. Trabalha com regularidade e se dedica à vida familiar com a esposa e os 2 filhos. Seu patrimônio líquido, estimado em 1,5 milhões, reflete uma carreira construída sobre perseverança, superando anos de rejeição e a pressão constante para provar que valia mais do que os limites que Hollywood tentava lhe impor. Palmer Williams Jr. como Floyd Jackson, Sr. Brown. Nota: o texto original chama o personagem de Curtis Brown Payne, mas o nome correto do personagem que ele interpreta é Floyd Jackson, frequentemente chamado de Sr. Brown. Palmer Williams Jr. nasceu em 23 de março de 1953 em Chicago, Illinois. Aos 53 anos, ele ingressou na equipe Casa de Payne. Em 2007, interpretou Brown, um homem barulhento e imprevisível cujo humor caótico entra em constante conflito com a personalidade austera de Curtis. Mas o caminho de Williams para a comédia foi pavimentado com anos de trabalho e decepções.
Antes de se tornar ator, ele trabalhou em empregos braçais. Depois de abandonar a carreira de engenheiro, uma decisão que deixou sua família em dificuldades financeiras por anos. Sua esposa Marion, com quem se casou em 1978, o apoiou. Mas o fardo de criar 2 filhos enquanto lutava para fazer sucesso no mundo do entretenimento gerou longas noites de brigas, contas atrasadas e o medo de ter apostado a segurança de sua família em um sonho que talvez nunca se realizasse, mesmo depois de conseguir o papel em Casa de Payne. Ele ainda carrega a culpa daqueles primeiros anos. O fardo emocional tornou-se ainda mais pesado quando seu primeiro projeto cinematográfico fracassou comercialmente e medida que envelhecia, os riscos à saúde se tornaram mais difíceis de ignorar. De acordo com o conteúdo original do texto fornecido, quando a Covid-19 chegou em 2020, sua saúde debilitada e a idade avançada o colocaram em perigo imediato. Palmer Williams Jr. acabou falecendo em 2020 aos 67 anos devido a complicações da Covid-19. Ele deixou esposa, 2 filhos e uma fortuna estimada em $1 americano. Milhão, o ápice de uma carreira tardia que só se concretizou após décadas de sacrifício. China. Anne McClain, como Jasmine Payne. China. Anne McClain nasceu em 25 de agosto de 1998 em Atlanta, Geórgia. Com apenas 8 anos de idade, ela interpreta Jasmine Payne, a filha perspicaz e franca, cuja honestidade muitas vezes dissipa o caos da família Payne. O humor e a sagacidade de Jasmine fazem dela uma voz improvável da razão. Mas por trás da confiança de Jasmine, esconde-se uma jovem enfrentando mudanças dolorosas em casa. Em 2015, o divórcio de seus pais a atingiu durante seus anos mais vulneráveis da adolescência, destruindo sua estabilidade justamente quando sua carreira entrava em uma fase exigente. Ao se tornar uma estrela da Disney, a constante expectativa de sorrir e se apresentar tornou a solidão dessa separação ainda mais difícil. Sua carreira trouxe seus próprios desafios. A transição de papéis infantis para a atuação adulta foi muito mais difícil do que o público imaginava. Isso causou ansiedade no palco, o medo de decepcionar os milhões que a viram crescer. Hoje, China. Anne McClain tem 27 anos, é solteira e se dedica à atuação, à música e à criatividade online. Sua fortuna, estimada em US$2 milhões, reflete uma carreira construída sobre a fama na infância, o estresse de uma família desestruturada e o desafio constante de reconstruir a autoconfiança. Bobby Baker como Kiki. Bobby Baker nasceu em 8 de julho de 1981 em Raleigh, Carolina do Norte. Aos 27 anos, ela ingressou na Polícia Casa de Payne em 2008. Interpretou Kiki, a cabeleireira elegante e de língua afiada que dá um toque especial a cada cena com sua franqueza e independência feroz. A vida real de Baker, no entanto, era mais carregada de emoções do que a confiança que demonstrava nas telas. Seu casamento com o ex-capitão do time de basquete da Duke, Nate James, em 2007, começou promissor, mas logo entrou em conflito com as pressões de 2 carreiras exigentes. Pressão de criar os filhos enquanto o marido estava ausente e sua própria luta para encontrar estabilidade como jovem atriz criaram períodos de tensão e distanciamento. Sua jornada artística foi igualmente árdua. Formada pela Juilliard, Baker entrou em Hollywood apenas para se deparar com a dura realidade de que o prestígio acadêmico não garantia papéis. Ser uma atriz negra significava uma batalha constante contra estereótipos e oportunidades limitadas. Conseguir papéis em Casa de Payne foi um avanço, mas cada passo seguinte exigiu superar rejeições e o medo de ficar para trás no setor. Hoje, Bobby Baker, de 44 anos, continua trabalhando em O Implacável de Tyler Perry enquanto conciliava a vida familiar. Sua fortuna, estimada em $1 milhão, reflete esses anos de resiliência. Laramie Doc Shaw, como Paramelic Payne.
Laramie Doc Shaw nasceu em 24 de maio de 1993 em Atlanta, Geórgia. O roteiro original diz 1993, mas na verdade é 1992. Aos 13 anos, ele interpretou Malik Payne, o filho mais velho, travesso e academicamente estressado, que usa respostas sarcásticas para mascarar sua confusão sobre crescer em uma família disfuncional. Aparecendo em mais de 200 episódios, a jornada de Malik de criança problemática a jovem pai espelha a própria transição do Dr. Shaw da infância para a vida adulta. Mas as pressões nos bastidores eram muito mais intensas do que os problemas roteirizados. Shaw passou a adolescência conciliando prazos escolares e longas horas de filmagem, o que o deixava exausto e socialmente isolado. As constantes exigências da atuação acabaram por lhe causar uma leve depressão. Um problema que ele manteve em segredo. Ele também foi estereotipado. Após o filme Par de Reis, suas oportunidades eram limitadas, deixando-o dividido entre o desejo de amadurecer e a sensação de estar aprisionado pelos papéis que o tornaram famoso. Sua vida pessoal se complicou ainda mais quando se casou com sua companheira de longa data em 2022 e teve um filho em segredo. Manter duas vidas separadas gerava uma tensão constante. Em 2025, Doc Shaw tem 32 anos, continua trabalhando na televisão e passa a maior parte do tempo com a esposa e os filhos. Sua fortuna, estimada em $1 milhão, reflete uma carreira que começou cedo, mas foi marcada por exaustão emocional, depressão oculta e a pressão de assumir responsabilidades adultas, ainda muito jovem.